Olá, queridos! Eu sou a Shirley Porto e hoje eu quero falar com vocês que eu creio que Deus me confiou mais um povo para interceder. Em um dos campos missionários, onde minha família e eu servimos, eu aprendi a orar pelos povos ciganos. Porque lá onde eu vivi, eu era confundida com uma cigana e isso me fez enxergar a dignidade que naquela região que a gente trabalhava muitas vezes era negada a esse povo. Foi no campo missionário que eu aprendi sobre o sofrimento, aprendi sobre perdas, sobre o luto, porque vivi tudo isso nesse tempo de campo missionário. Nem todos entendem o chamado missionário, mas o nosso Deus, Ele é um Deus missionário. O nosso Deus, Ele é o Deus das missões. Jesus, ainda no ventre da Maria, sua mãe, ele foi levado para uma outra cidade. E depois, por livramento, para que Deus guardasse a sua vida, Deus orientou seus pais para que fugissem para outro lugar. E assim aconteceu. Tudo isso fazia parte de um plano maior, algo muito grande. Ser missionário, às vezes, é servir e depois partir. Alguns ficam mais tempo, outros morrem no campo, mas o campo é do Senhor e é Ele quem nos conduz. E foi justamente no meu regresso ao meu país de passaporte, ao meu país de nascimento, que eu entendi algo. Deus também nos envia para campos onde não se precisa de chegar com um avião, com um barco, você não precisa de ônibus, de carro ou mesmo bicicleta, que a gente já teve essa experiência servindo em países da América Latina. Eu já servi na minha terra, servi na América Latina, na África, na Europa, mas foi na minha terra que eu pude ser tratada profundamente por Deus. E foi no meio do meu povo, junto com os meus, que o Senhor me trouxe a um campo onde eu não conhecia ainda. E Deus me levou a um lugar que eu jamais pensei em conhecer. Você já ouviu falar na Terra da Depressão? Sim, pois é, eu já estive lá. E mesmo sendo feliz, tendo uma família maravilhosa, filhos tão obedientes e abençoados, elogiados, e crendo firmemente em Jesus Cristo, por permissão divina, eu fui levada para essa terra. Ali eu ouvi coisas que não eram verdade sobre mim, sofri rejeições, indagações, mas ali também conheci a dor. E como disse a missionária Elisabeth Elliot, o sofrimento nunca é em vão. E esse é até um título de um livro dela, que edificou a minha vida durante muito tempo e continua. Bom, tudo começou com uma dor causada por uma liderança abusiva, pessoas que em algum momento perderam o foco e eu acreditei que um pedido de perdão iria resolver, mas eu entendi, é preciso arrependimento, é preciso voltar o coração para Jesus. E eu confesso que eu fui tomada por raiva, eu não queria estar no mesmo ambiente dos que me feriram, mas eu orava, eu orei todos os dias e eu orava com os meus filhos também, e eu orava a oração do Pai Nosso. E na parte em que diz: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Nesse tempo eu comecei a pensar e refletir, eu já não me sentia à vontade. Como orar isso com o coração tão ferido? Eu não podia ser hipócrita. Deus não fazia parte disso. É como a santidade dele era obstruída. Eu estava num processo que não dava para viver daquela forma. Foi então que eu percebi, eu precisava perdoar. Mesmo que as palavras que tentaram destruir 20 anos de caminhada ainda ecoassem na minha mente, no meu ouvido, mesmo que portas tinham sido fechadas, mesmo que não tivesse sido culpa minha, eu precisava de cura e eu busquei ajuda. Eu e meu marido buscamos ajuda. E sim, eu precisei de medicamentos, eu precisei de tomar remédios, porque o corpo, ele adoeceu junto com a minha alma. Eu fui internada com uma infecção nos ouvidos
eu tive dores nas costas e o meu coração acelerou. E fazendo exames, foi detectado, não havia nada no meu coração. Era mesmo algum problema na minha alma. Hoje, graças a Deus, eu não preciso mais dos medicamentos, mas nós tivemos que queimar as carroças. E nós fomos tratados com amor por conselheiros maduros que nos acolheram e nos acolheram sem julgamentos. Talvez você esteja vivendo algo parecido e eu quero te dizer, continue aos pés de Jesus Cristo. Ele é o único que pode curar a alma ferida. Jesus pode curar a alma ferida. No meio do meu processo, uma menina, uma moça muito linda, que hoje já é mãe, mas ela também havia conhecido essa terra da dor. E ela foi usada por Deus para ministrar ao meu coração. E ela agora ajuda outros que sofrem, porque só quem pisou na terra da dor sabe como falar com quem está nessa terra, com quem está nela. Hoje eu reconheço, eu fui ferida, mas eu também entendi que o perdão faz parte da minha cura e que Deus me fará como um instrumento para curar outros, para trazer cura a outras mulheres, porque eu sei como doeu. Então, quando eu ouvir alguém falando sobre a sua dor, eu não vou correr o risco, a pessoa não vai correr o risco de me ouvir falando, pare com isso, vamos, seja corajosa. Não, eu vou escutar, eu vou acolher, porque um dia eu precisei. Então eu sei como é. Eu sou a Shirley, eu sou a filha amada de Deus e eu sei a líder que eu quero ser. Eu não serei moldada por expectativas humanas. Eu quero continuar sendo aquela que abraça e que ama sem distinção alguma, que serve, que ama, que respeita, mas que sabe que posição não define a nossa identidade, apenas define a nossa responsabilidade. Jesus, mesmo sendo Deus, ele não expôs a sua grandiosidade, ele viveu como os discípulos, ele comia com os discípulos dele, ele vivia junto com eles e ele lavou os pés dos seus discípulos. Eu já lavei banheiros, já servi comida, já sentei no chão, já estive em mesas luxuosas também. E em todos os lugares eu continuo sendo eu, porque eu estou aprendendo com Jesus. E hoje eu oro e eu acolho obreiros feridos. E eu sei, Deus me fez passar pela terra da dor para me usar nesse campo também. A dor me ensinou, na dor eu aprendi. A dor me tratou, me amadureceu. E se você também está passando por dor, você também pode ser curado por Jesus. Jesus, ele sara a alma ferida. Que Deus te abençoe.